Olá pessoal, nesse vídeo eu estarei começando uma nova playlist, um novo curso, um curso completo sobre trigonometria. E nessa primeira aula eu estarei começando com o capítulo 1, fazendo uma revisão de geometria. Então a gente vai começar fazendo algumas definições acerca do assunto e que são importantes até o final do curso. Então vamos começar com semi-reta. Uma semi-reta é cada uma dessas partes de uma reta que se estende no infinito nos dois lados. Uma semi-reta é uma parte dela dividida por um ponto de uma reta. Ou seja, essa parte aqui, ó, a linha, é uma semi-reta. E essa outra parte aqui também é uma semi-reta. A semi-reta OA, duas linhas. Agora vamos falar sobre ângulo. O ângulo, ela é uma reunião de duas semi-retas com uma mesma origem. Então aqui nesse desenho nós temos uma semi-reta OB e uma semi-reta OA. Essas duas semi-retas estão ligadas por uma origem O, fazendo assim um ângulo. Então esse ângulo aqui, que vai ser chamado o ângulo AOB, ou seja, AOB, ou Azinho pequeno, O e Bzinho pequeno. Ou assim, tanto faz. Então aqui temos, nesse desenho, lados do ângulo. O lado do ângulo vai ser o OA e o OB. Esse lado aqui e esse lado aqui. O vértice do ângulo vai ser o O. E o ângulo, que eu já disse, vai ser esse ângulo AOB ou Azinho ou Bzinho. Quando a gente tem duas semi-retas sobrepostas uma com a outra, por exemplo, aqui nós temos a semi-reta OA e OB, elas duas estão sobrepostas uma com a outra, nós dizemos então que ela forma um ângulo nulo. E o caso contrário é quando duas semi-retas são opostas, nós dizemos que elas formam dois ângulos rasos. Essa e essa. Interior de ângulo. Ponto interno. Nesse desenho, nós temos aqui quatro semi-retas. OA, OA', OB' e OB. Certo? Nós vamos pegar esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui vai ser o ângulo AOB. AOB. Então, o ponto interno vai ser todo ponto que estiver dentro deste ângulo, formado pelas suas duas segmentos de reta. Esse aqui vai ser os pontos internos. Aqui, ó. Os pontos internos do interior de um ângulo são pontos internos ao ângulo. E ao contrário, aqui nesse desenho nós temos o mesmo ângulo, o ângulo AOB. O ponto externo vai ser todos os pontos que tiver contido fora do ângulo.
ou seja, os pontos do exterior serão pontos externos ao ângulo. 6. Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Dois ângulos serão consecutivos se um lado de um ângulo vai ser o mesmo lado de outro ângulo. Ou seja, aqui nós temos, nesse desenho, esse ângulo aqui, que é o ângulo AOB, e aqui temos o ângulo AOC. Esse lado OB é comum tanto para esse ângulo quanto para esse ângulo. Por isso nós dizemos que esses dois ângulos são consecutivos. Nesse outro exemplo também é a mesma coisa. Esse ângulo aqui pequenininho vai ser o ângulo COB, COB, e esse outro ângulo aqui maior vai ser o ângulo COA. Certo? Apagou aqui, vou botar. Pronto. Então, qual vai ser o lado comum a esses dois ângulos? Vai ser esse CO aqui. Porque esse CO aqui tanto vai ser um lado desse ângulo, quanto vai ser um lado desse ângulo. Aqui também é a mesma coisa. Nesse ângulo maior, nós vamos ter o ângulo COA. E esse pequenininho aqui vai ser o ângulo BOA. E o ângulo que vai ser comum a eles dois será justamente esse segmento de reta aqui, OA. Pois ele vai ser lado tanto desse ângulo, quanto vai ser lado desse ângulo. E ângulos adjacentes, eles não têm pontos internos comuns. Ou seja, nesse desenho, esse azul aqui vai ser o COD. E esse vermelho vai ser o AOB. Então, esses dois ângulos, eles não são adjacentes. Por quê? Porque tem pontos comuns a eles dois, ó. São esses pontos aqui. Então, esses dois ângulos, AOB e COD, não são ângulos adjacentes. Um caso que vai ser ângulo adjacente vai ser esse primeiro aqui, que já apagou. Esses dois ângulos, COB, esses dois ângulos, eles dois serão adjacentes, pois não tem pontos em comum, ó, diferente desse aqui de baixo. Esses aqui serão pontos em comum. Por isso ele diz que esses dois ângulos não são adjacentes. Aqui também, esses dois ângulos COA e BOA, eles também não são adjacentes, pois apresentam esses pontos em comum. Apresentam todos esses pontos em comum. E aqui também, da mesma forma, esse ângulo COB e COA, eles não são adjacentes porque apresentam esses pontos em comum. 7. Comparação de ângulos. Congruência. Nesse desenho, nós temos esse ângulo azul aqui, vai ser o ângulo F. Ou melhor, esse ângulo aqui vai ser o ângulo DEF. E esse vermelho será o ângulo ABC. Prestem atenção que nós temos dois segmentos de reta aqui. Ó, temos dois pontos em comum, B e E, que são equivalentes. E temos dois segmentos de reta aqui, que é o segmento de reta BC
e o EF. E aqui nós temos também dois, que é o BA e o ED. E eles estão sobrepostos um ao outro. Dizemos que esse ângulo ABC e DF eles são congruentes por apresentarem o mesmo ângulo, ou seja, eles se coincidirem dessa forma. O ângulo ABC vai ser equivalente ao DF, pois os segmentos de reta desses ângulos se coincidem. Então dizemos que esses dois ângulos são ângulos congruentes. 8. Soma de ângulos. Temos aqui a seguinte situação. Temos um ângulo formado por dois segmentos de reta, segmento de reta AB e BC. Esse aqui temos outro ângulo formado pelo segmento de reta DE e o EF, formando o ângulo DF. E aqui vamos fazer o seguinte: esse segmento de reta aqui é D, nós vamos trazer e botar sobrepostos com esse segmento de reta BC. Ou seja, nós vamos trazer esse ED e colocar aqui em cima. Então vai ficar dessa forma. Ó, uma angulação aqui ABC e o DEF. Assim, o ângulo que formado por esses dois vai ser ABF, será a soma desses dois ângulos. Ou seja, o ângulo aqui, ABF, vai ser igual à soma desse mais a soma desse. Do jeito como está escrito aqui. 9. Unidade de medida de ângulos. Vamos considerar aqui um ângulo raso, certo? Ângulo raso chamado esse AOB. E esse ângulo raso, nós vamos dividir ele em 180 partes iguais. Nós vamos traçar retas aqui e dividir ele em 180 partes iguais, como se fosse uma pizza. Só que em vez de ser 4 pedaços, vamos dividir ele em 180. Então vamos definir que 1 grau, vai ser igual a 1 sobre 180. Ou seja, nós vamos definir, trazendo aqui mais para perto, vamos definir 1 grau como um pedacinho dessa pizza. Aqui, vamos chamar isso aqui de 1 grau. Ou seja, vai ser a centésima octagésima parte de um ângulo raso. E agora nós vamos ver submúltiplos do grau. Temos dois submúltiplos. O minuto, representado assim, com um apóstolozinho no número. E ele vai ser, aqui nós temos 1 grau. E ele vai ser a 60ª parte de 1 grau. Ou seja, nós vamos dividir esse pedaço aqui em 60 partes. E uma partezinha dele vai ser chamado de minuto. Então nós temos a seguinte relação. 1 minuto vai ser 1 grau dividido por 60. Temos também um segundo, que é representado por desse jeito, com 2 apóstolos. Então, 1 segundo vai ser 1 minuto dividido por 60. A gente vai pegar uma parte desse aqui, que é 1 minuto, e nós vamos dividir de novo em 60 partes, e cada parte dessa vai ser 1 segundo. 10. Medida de um ângulo. A medida de um ângulo, nesse caso aqui, o ângulo A ou B, vai significar que quantos graus cabe nesse ângulo. A gente mede e vê quantos graus cabe nesse ângulo. Um exemplo, a medida MAOB vai ser 20 vezes 1 grau, ou seja, nesse ângulo aqui está cabendo 20 graus. É assim que nós medimos o ângulo. Medir um ângulo significa verificar quantas unidades de medida de 1 grau cabem no ângulo dado.
Então, pessoal, por hoje é só. Até o próximo vídeo.